Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do canal Café com Teologia. E se você está acompanhando a estreia deste vídeo, sabe que hoje, na hora do almoço, ao meio-dia, nós tivemos um estudo bíblico, né? Todos os domingos, meio-dia, tem escola bíblica com um dos livros da Bíblia sendo apresentados. E à noite, às 9 horas, nós separamos alguma passagem dos evangelhos do Novo Testamento para a gente refletir sobre tal ensinamento. E hoje eu quero pensar com você sobre a oração que Deus não responde. Você sabia que tem uma oração que Deus ignora, que Deus não responde? Às vezes a gente acha que Deus ouve e responde todas as orações, mas tem uma oração que ele não responde, é uma oração que ele rejeita. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. E o texto que eu quero ler nesse momento, que é um texto relativamente breve, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, esse será exaltado. Essas histórias são da predileção de Lucas, porque Lucas era alguém que não fazia parte da religiosidade judaica, que não conhecia com profundidade essa religiosidade, o templo, as cerimônias, a estrutura, como, por exemplo, Mateus conhecia. Lucas era o que os judeus chamavam de um gentio, de alguém alheio a essas questões, mas alguém que experimentou como é a graça de Jesus, porque mesmo ele sendo um gentio, foi alcançado por essa graça redentora e transformadora de Jesus e do Evangelho. E Lucas conta essa história, essa parábola proposta por Jesus, de duas realidades muito diferentes. De um lado, um fariseu, um religioso, uma pessoa que se orgulhava de ser quem ele era, de ter a moral que ele tinha, de ter a filiação religiosa que ele possuía, e de outro lado, um homem que era um publicano que era considerado um pecador, e um pecador da pior espécie entre os judeus, né? Porque, em tese, um publicano era aquele que trabalhava contra o seu próprio povo para o Império Romano, que oprimia aquela nação. E, de fato, isso era algo considerado errado, antiético, algo que não deve ser aprovado, né? Porém, o que está em questão para Lucas não é o que essas pessoas fazem ou deixam de fazer, mas é a forma como essas pessoas se compreendem e como essas pessoas compreendem a relação com Deus. Isso é, de fato, o que faz todo sentido. E o texto mostra que esses 2 homens vão subir ao templo para orar, né? Essa é uma característica comum desses 2 homens.
eles vão subir ao templo, o templo ficava num lugar elevado, precisavam subir escadas para chegar no lugar da oração, e os dois têm o mesmo propósito inicial. Ambos querem orar, certo? É isso que o texto vai nos mostrar. E o primeiro que esse texto nos mostra, que Lucas nos mostra, é o homem que é um fariseu. Qual é a postura, qual é o pensamento desse homem diante da oração, diante do templo? O versículo 11 diz que ele se colocou em pé, numa posição de destaque, numa posição de autoconfiança, numa posição de quem quer se destacar diante das outras pessoas. E ele orava de si para si mesmo. Era uma oração endereçada para ele mesmo, porque esse homem está preso no seu próprio ego, como muitos religiosos estão. E quando eu falo religiosos, nesse caso, eu não quero me referir apenas a pessoas que exercem algum tipo de liderança em igrejas, né? Sejam pastores, missionárias, pastoras, apóstolos, padres, seja lá o que for, também cabe a essas pessoas, mas cabe a qualquer pessoa que tenha uma postura de religioso e de religiosa, que tem a sua visão centrada em si mesmo, que acha que o mundo se resume apenas a ela, que acha que Deus só tem a ela para ouvir, que Deus está à sua disposição, que Deus está ao seu serviço, que tudo que Deus mais quer nessa vida é satisfazer as suas vontades. E não é à toa que a chamada teologia, que de teologia não tem nada, a teologia coach, faz tanto sucesso hoje nas redes sociais, na internet, entre as pessoas que se dizem religiosas e espirituais, porque esse é um tipo de pregação que apenas massageia egos. Essa é uma pregação apenas voltada para dentro da própria pessoa, e é um tipo de pregação que apenas quer dizer para as pessoas o quanto elas são especiais, amadas por Deus, o quanto Deus quer lhes abençoar, o quanto tudo funciona em função dessa própria pessoa. E nós chegamos ao ponto mais alto do egoísmo humano, do egocentrismo humano, talvez já registrada na história da espiritualidade cristã. E Lucas percebe que aquele homem era um tipo desse. Esse homem, se vivesse hoje em nossos tempos, ele seria um membro de igreja perfeito. Em se tratando da realidade eclesiástica brasileira atual, esse homem seria o tipo perfeito de um membro de igreja. Alguém que só pensa em si, alguém que acha que a espiritualidade é sempre voltada para dentro e tão somente, alguém que acha que a igreja é o lugar para ele ouvir o que Deus pode fazer em seu favor, e alguém que tem dinheiro e que tem posição. Muitas lideranças adoram esse tipo de pessoa e adoram bajular esse tipo de pessoa. E o texto vai prosseguir dizendo que esse homem orava para si mesmo, e a sua oração revela muito de si. Fala: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. A oração que Deus não aceita é a oração feita para si mesmo. É a oração centrada em si mesmo. E é a oração que louva a Deus pela sua própria vida, como esse homem faz. Esse homem agradece a Deus porque ele se orgulha de ser quem ele é. E ele tem a consciência de que ele não é como os demais homens, de que ele não é um pecador, alguém que confia em si mesmo, que confia na sua moralidade. Ele se exalta porque ele não rouba, porque ele não é injusto, porque ele não é um adúltero. E ele está, na verdade, louvando a si mesmo e louvando o seu moralismo. Pessoas que confiam em si, pessoas que confiam
no que eles fazem, que confiam na sua integridade, pelo menos numa integridade moralista, e ele se exalta e ele quer que todos o vejam, que todos admirem a sua postura e que todos admirem a pessoa que ele é. E o texto prossegue e vai mostrar uma outra pessoa, né? Mas antes ele ainda exalta o como esse homem é religioso e como ele tem prazer de ser como ele é. Ele jejua 2 vezes por semana, ele dá o dízimo de tudo. Se fosse hoje, é aquele que está na igreja todos os dias, que participa dos ministérios, dos ensaios, das reuniões do ministério. É aquele que é fiel no dízimo, fiel nas ofertas. É aquele que bate no peito e agradece a Deus por ele mesmo. E, por outro lado, aparece um outro homem, bem diferente desse, um homem que tem consciência de que ele faz o que não deveria ser feito, um homem que tem consciência de quem ele próprio é, de que ele erra, de que ele peca, de que ele não deve se orgulhar por aquilo que ele faz. E esse homem aparece lá no templo, ele está de pé, mas está longe, está constrangido, ele não tem autoconfiança nos seus próprios méritos. E aí diz o versículo 13 que ele não ousava olhar para o céu, mas ele batia no seu próprio peito e o que ele dizia era muito diferente daquele fariseu. E ele fala: Senhor, seja propício a mim, que sou um homem pecador. Em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia, compaixão de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não olha para cima, ou seja, ele não se exalta, ele não é hipócrita ao ponto de louvar a Deus pela sua própria vida, mas ele se reconhece e admite que ele é um homem pecador. E ele se volta para a graça de Deus e a sua confiança, diferentemente do fariseu que está depositada nele mesmo, a desse homem, a confiança desse homem está depositado em Deus, está depositada em Deus. E está depositada na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus. É como se ele depositasse todas as suas fichas, confiando e apostando em que Deus é misericordioso e que esse Deus misericordioso há de olhar para ele, há de ter compaixão para ele e há de perdoá-lo e de acolhê-lo. E o texto simplesmente conclui com uma frase de Jesus dizendo: este homem, este que confia na graça de Deus, este que se reconhece como um pecador carente do perdão e da misericórdia divina, esse saiu do templo justificado, ou seja, para esse valeu a pena ir lá orar. Para ele a oração foi sincera, foi verdadeira, mesmo sendo ele um pecador. E ele voltou para sua casa em paz, voltou para sua casa tranquilo, voltou para sua casa justificado e perdoado por Deus e sentiu os efeitos da graça de Deus sobre a sua vida. E Jesus diz: aquele outro que confia em si mesmo e que exalta a si mesmo, esse voltou como ele foi, cheio de si, cheio de vaidade, cheio de exaltação de ser quem ele é, de fazer o que ele faz, de confiar nele mesmo. Esse se basta por si só. E esse texto nos leva à reflexão de que Deus não nos chama para louvarmos a ele por nós mesmos, de que Deus não nos chama para confiarmos em nossos próprios méritos, em nossas próprias virtudes e qualidades, de que Deus não nos chama para sermos um juiz em relação a outra pessoa e de nos considerarmos melhor de quem quer que seja, de que Deus, quando nós fazemos algumas atividades, como jejuar, e se você faz porque alguém estabelece, está perdendo tempo.
Se você dá o dízimo apenas para abrandar a sua consciência, está apenas gastando dinheiro e patrocinando um sistema viciado. Se você ora, se você faz qualquer coisa relacionada à espiritualidade para impressionar a outra pessoa e para impressionar a si mesmo, você apenas está gastando tempo e está tendo uma relação institucional e não uma relação espiritual de fato com Deus. Porque Ele nos chama para uma espiritualidade de reconhecer quem nós somos, e quando nós reconhecemos quem nós somos, nós temos condições de olhar para outras pessoas também com um olhar de misericórdia, porque sabemos que elas, assim como nós, precisamos da graça de Deus. Essa reflexão dessa noite é para que nós possamos nos humanizar. E para você que amanhã vai para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, vai viver a vida, possa entender que as outras pessoas também precisam da graça de Deus e fazer uma escolha. A quem você quer agradar? A si mesmo ou agradar a Deus? Em quem você confia? Nas suas próprias virtudes ou na graça de Deus? É uma escolha que você tem todo o direito de fazê-la. Mas saiba, só tem uma dessas orações que Deus atende. Só tem uma dessas pessoas que sai desse encontro em paz. Faça a sua escolha. O texto nos indica qual é. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo e inscreva-se no canal, caso não tenha feito isso ainda. Uma boa semana para você e para sua família, que seja uma semana de paz e uma semana de misericórdia para você e para com o próximo. Tchau, tchau.